Tem um produto do nicho de informática que eu sempre quis ter desde a data do seu lançamento, é o Steam Deck. Basicamente, ele é um conceito que traz para mim um sonho de infância, que é ter um PC gamer na palma da sua mão para jogar todos os jogos que você mais gosta. E é claro, né, cara, poder levar em todo lugar. Mas infelizmente querer não é poder. Quando o Steam Deck foi lançado, infelizmente ele estava no valor muito alto, podendo superar facilmente os R$4.000, uma vez que ele não foi um produto que foi criado para ser comercializado no Brasil. Além disso, apesar do conceito do Steam Deck ser muito legal, o hardware do Steam Deck sempre foi meio para mim, sempre torci um pouco o nariz, porque devido às especificações técnicas do Steam Deck, parece que ele já lançou já meio ultrapassado. Com um processador de somente 4 núcleos, né, que até pode pegar 3.5 GHz, estamos falando aí de um processador com arquitetura Zen, processador gráfico que parece muito um gráfico integrado de processadores Ryzen, memória RAM de alta velocidade bem legal, né, LPDDR5, um hardware literalmente ilimitado, mas ainda assim, como eu gostei muito do conceito, eu fiz a loucura de comprar um e vou falar para você que me surpreendeu de várias formas. E no vídeo de hoje vou contar para você a minha experiência comprando o Steam Deck. Bom, e basicamente tá aqui o meu Steam Deck, cara. Fui dar um rolezinho lá em São Paulo e acabei encontrando ele num preço bem legal lá na Santa Efigênia. Claro que o Steam Deck novo, com garantia e tudo certinho. Eu comprei o meu pessoalmente na loja da G Prime Games, que fez uma promoção de Steam Deck aqui no Instagram, saindo por R$3.000. Ainda consegui um descontinho aí porque eu disse que ia recomendar eles. Então saiu pra mim uns 50 conto mais barato. Detalhe que eu peguei nesse preço o Steam Deck na versão que tem apenas 64 GB de armazenamento. O que a gente sabe que pra quem joga no PC é realmente um armazenamento extremamente limitado. Vou deixar o link na descrição da loja que me vendeu e também de outras lojas que podem estar mais baratas hoje. Recentemente a gente tem encontrado na internet o Steam Deck na casa de R$3.000 a R$3.200 nessa versão que eu peguei. O que, por incrível que se pareça, já é um preço reduzido. Esse cara aqui, ele custava muito mais, tá? Bom, e o vídeo de hoje não tem unboxing, porque eu fiquei tão ansioso para testar o meu Steam Deck que eu já abri de uma vez e não filmei o unboxing, tá? Basicamente ele vem com essa fonte de alimentação que tem uma entrada de carregamento tipo C, que a gente usa para carregar ele. Apesar de ser tipo C, o carregador tem 24 volts, tá? Então a gente pode até ligar esse daqui num carregador normal de celular, mas a fonte dele carrega ele muito mais depressa, então vale a pena usar. Vem essa case, né, que eu mostrei aqui com ele, e o Steam Deck. Uma coisa que todo mundo fala do Steam Deck é que ele é um portátil, e sim, é um portátil, mas nem tanto assim. Olha o tamanho desse negócio, cara, ele é grande. Ele tem uma tela de 7 polegadas na diagonal, que tem a resolução de 1280 por 800, mais toda a área do lado, né, que vai ter trackpad, vai ter analógico, direcional, os botõezinhos pra gente controlar. Na parte de cima a gente tem os botões LR, né, os gatilhos de cima, tem uma sensação tátil muito boa. Os de baixo também, realmente, são gatilhos bem legais. Tem botão de volume menos, volume mais, entrada para fone de ouvido. Botão de ligar também fica aqui em cima, entrada tipo C. Nós também temos 4 botões extras atrás. Não vou mentir para vocês, não gostei da sensação tátil deles. É bem dura, porque quando a gente pega assim, ó, ainda mais tratando dos outros dedos, né, que são os dedos que a gente usaria para apertar esses botões, a gente tem que fazer uma força meio alta, né, meio desconfortável. Então eu particularmente não uso. A gente também tem uns botões aqui, né, ó, de mais e menos, né, sei lá, Start Select, que eu gosto de chamar, o botão da Steam aqui, e um outro botão de configurações. A primeira experiência que eu tive ao ligar o Steam Deck, a primeira sensação é que de fato ele é um console, tá? Então, apesar de ser um console que roda jogos de PC, o que faz ele ser um computador, ele tá mais para um console do que tudo, pelo menos em termos de interface. E aí que entra um ponto muito legal, já que o Steam Deck é um console, os consoles hoje no mercado têm uma característica muito forte, que eles têm um hardware dedicado e um hardware que vai ser utilizado com o máximo nível de otimização. É nesse ponto que o Steam Deck acaba surpreendendo, apesar das especificações técnicas que a gente acabou de ver. E aí que entra um pouco da nossa maldade. A Steam ela não jogou para perder quando ela fez o Steam Deck. A gente consegue ter certeza disso pela biblioteca de jogos que a Steam recomenda para jogar no Steam Deck. Dentro dessa biblioteca a gente tem títulos bem pesados como Spider-Man Miles Morales, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, o próprio Homem-Aranha convencional, Resident Evil 2. Eu, por exemplo, tenho na minha biblioteca de games Ratchet & Clank, que é bem pesado,
God of War 4, The Last of Us Parte 1, Hogwarts Legacy, Elden Ring e todos os jogos têm um selinho aqui, essa marquinha verde, que demonstra que o jogo vai fluir muito bem no Steam Deck. Alguns jogos, como por exemplo, Counter-Strike 2, ele tem um selinho amarelo, o que me diz que, por exemplo, ele pode ter letras pequenas ou pode não ser tão adaptado para rodar dentro da plataforma. Mas no contexto geral, eu fiquei impressionado sobre como ele consegue rodar jogos extremamente pesados que não rodam às vezes em PCs muito bons, tendo um hardware tão simples. E a resposta é muito simples, é porque é da Steam, mano. Os caras otimizam bem os jogos para eles, porque senão eles vão ter problema lá com a Steam. É o que eu acho, né? Só que tem um problema na versão do Steam Deck que eu comprei, que é de 64 GB. Eu não consigo instalar a maioria dos jogos que tá aqui. Por exemplo, Hogwarts Legacy tem, por exemplo, 72 GB. O The Last of Us também tem 78, então eu não consegui instalar. Apesar de que eu já comprei essa versão de 64 GB pensando em colocar um SSD maior nele, uma vez que as versões de 256 GB, 1 TB, 2 TB são muito caras, não vale a pena o investimento. Compensa muito mais comprar um SSDzinho chinesinho lá no meu grupo de ofertas para colocar nesse cara. E apesar de eu ter um monte de SSD aqui em casa por trabalhar com PC, acabou que eu não tenho nenhum compatível com ele, porque basicamente vai precisar de um SSD NVMe M.2, aquelas versões menores. E os que eu tenho, né, geralmente são um pouquinho maiores, tá? Não é muito comum a gente comprar a versão pequenininha dele em termos de tamanho físico. Bom, mas eu não ia esperar o meu SSD maior chegar da China para mim jogar, né? Claro que eu comprei de chinês também, que é mais barato e tá com isenção de impostos. E eu acabei futicando um pouco aqui no meu Steam Deck e descobri algumas coisas muito legais, cara, que me deixou empolgado, de verdade. Bom, já que os jogos de PC são muito grandes, os jogos de console acabam sendo menores e o Steam Deck se dá muito bem com emuladores. Dentre eles, o emulador de Nintendo Switch dá um show à parte aqui no Steam Deck. Por exemplo, instalei aqui o novo Super Mario, que é o Super Mario Wonder, no meu Steam Deck. A gente consegue rodar ele de uma maneira que parece até que é nativa do sistema. E olha só que doideira, cara, olha, carrega rapidinho e eu consigo jogar aqui Super Mario Wonder numa boa. Vale mencionar, por exemplo, que se eu comprasse o Nintendo Switch, eu teria uma experiência muito similar com a do Steam Deck, cara. E eu ia estar extremamente limitado a rodar somente os jogos de Nintendo Switch. E aqui não. Aqui eu tenho muito mais, né, do que o Nintendo Switch oferece para mim. Detalhe que o Nintendo Switch e o Steam Deck eles acabam brigando com um público muito similar, que é um console portátil, né? Claro que se você for comprar aí o Nintendo Switch OLED, você vai pagar uns R$2.000 e poucos reais. Então assim, você paga mais um pouco e compra o Steam Deck, que é um PC. Ele roda emuladores e, além disso, roda jogos de PC. Então, assim, não vejo tanta vantagem em comprar o Nintendo Switch se você pode ter uma experiência muito similar com o Steam Deck. Uma vez que com o Steam Deck, por exemplo, posso conectar na televisão como um computador, que segue o conceito do Switch. Eu não vou ter os Joy-Cons destacáveis, né, que seria tirar aqui essa lateral, mas eu posso pôr um controle aqui nele, tranquilo. Claro, né, gente, que além dos próprios jogos aqui de Nintendo Switch que eu falei, você também vai poder jogar vários outros emuladores, como por exemplo o emulador de PlayStation 3 roda nesse cara, o emulador de Super Nintendo, de Game Boy, emulador de PSP. Então aqui você tem uma vasta gama e esses jogos, por exemplo, caso você compre a versão de 64 GB do Nintendo Switch, não quer mexer, pôr no mais SSD ou coisa do tipo, eles ocupam pouquíssimo espaço no armazenamento. Via de exemplo, Super Mario Wonder ocupa 4 GB. E a gente vai achar vários jogos de Nintendo Switch que ocupam esse espaço reduzido aí no armazenamento. E você vai jogar numa boa e vai caber vários jogos. Como o Steam Deck também tem aquela pegada de ser um console, o hardware dele não muda, daí, né, compensou para os desenvolvedores de emuladores dar uma desenvolvida melhor nos emuladores para o Steam Deck. Por isso eles são também muito bem otimizados e rodam de uma maneira que parece ser nativa. As configurações são bem simples, que nem você está vendo aí, e daí só você adiciona aí de uma maneira bem tranquila os jogos nele. E é claro, né, você também vai poder plugar no seu Steam Deck um HD externo e ele também, além disso tudo, tem uma entradinha bem discreta para cartão de memória, tá? Que também serve como um armazenamento interno para ele ali, para você instalar seus jogos. Então, quero comprar um de 64 GB, não quero mexer dentro do meu Steam Deck, não quero abrir ele. Tem como usar o cartão de memória, HD externo, e daí você instala seus jogos neles também e tudo certo. Então eu particularmente não tinha ideia desse poder de fogo do Steam Deck, o quanto ele é bom para emular e o quanto ele tem jogos otimizados para ele até ter de verdade o Steam Deck. Apesar de eu ficar
surpreso com o Steam Deck, eu também entendo que ele tem limitações. Eu tô surpreso dele rodar jogos pesados. Mas é claro, cara, que ele não vai rodar tudo lá no talo, velho. Então assim, vai ter alguns jogos sim que roda com ele no máximo, né? Mas a gente tem que levar em consideração que ele foi projetado principalmente para você utilizar na telinha pequena, ó, igual eu tô jogando aqui. E a telinha pequena, ela tem a resolução reduzida, então às vezes a gente consegue ter um gráfico bonito na tela pequena, mas na hora que eu vou colocar ele no modo dock, para usar com um PC em tela grande, a gente nota a perda de resolução. E isso é algo que a gente não pode deixar de falar. Além da perda de resolução, ele não vai sair rodando todos os jogos a 60 FPS. Se você quer comprar um Steam Deck, entenda que 30, 40 FPS é a realidade para quem joga no Steam Deck, talvez até um pouco menos, dependendo do jogo, talvez ali a 27, 28. Então, se você é um cara bem enjoado ali com gráficos, com FPS, ele talvez não te agrade, ou talvez ele sirva para você como um PC secundário. Você pode ter um jogo ali no PC top, usar na sua TV 4K de alta resolução, e quando você estiver fora de casa, você usa o Steam Deck. Quando estiver viajando, estiver numa granja, né, uma chácara, que o pessoal fala, e por aí vai. Mas também consumindo os vídeos de Steam Deck, eu vi na internet que ele tem um público cativo, que não tem PC, não tem nada, só tem o Steam Deck. E gosta muito, porque ele roda praticamente de tudo, né? Eu não sei se ele roda tudo, acho que não, mas ele roda bastante coisa. Outra coisa que você tem que saber é que o Steam Deck ele tem um sistema baseado em Linux e ele já foi melhorado. Esse sistema ele é muito mais compatível com os jogos do que antigamente, ele deixa os jogos bem mais leves, então rodar os jogos aqui do Steam Deck no sistema operacional original que é baseado em Linux é muito melhor. Inclusive, essa versão do Steam Deck já tem até um sistema de compatibilidade para jogos que foram criados para o Windows rodar aqui dentro, mas tem um jogo ou outro que não vai executar aqui dentro, por incompatibilidade com o sistema. Então, se você quiser usar o Steam Deck só com o sistema original que vem nele, eu já até encontrei algumas formas de você conseguir rodar alguns jogos que não tem para o Steam Deck, que não funcionam no sistema original, utilizando o sistema original. O Steam Deck tem tipo um modo área de trabalho, que basicamente vai iniciar o Linux e daí você pode usar à vontade, navegar na internet, fazer o que você quiser. Ele, como eu mesmo disse, é um PC e a Steam entende isso e já deixou esse modo nativo. Daí não tem problema algum, você pode instalar o seu jogo que talvez não esteja rodando oficialmente na Steam por modos não oficiais. A outra alternativa é utilizando os emuladores. Como tem vários emuladores que funcionam bem demais aqui, às vezes o jogo não roda nativamente no sistema, mas roda no emulador. Via de exemplo, o de Nintendo Switch, tem vários jogos que você vai encontrar que funcionam no Nintendo Switch e rodam no emulador do Steam Deck. E daí, né, você faz essa compensação. Mas é claro que, né, o modo mais eficiente para você driblar os problemas de incompatibilidade é você fazer o Dual Boot no Steam Deck instalando o Windows. E daí você pode usar o sistema original do Steam Deck junto com o Windows. O que é meio bizarro, né, cara? Mas, torna a falar, ele também é um PC, além de um console, por isso a gente consegue instalar o Windows nele. Ele vai ser capaz de rodar jogos da Epic Games, da Microsoft, ou seja, qualquer jogo que tenha no PC, você vai conseguir executar no Steam Deck. Obviamente que se tratando do Windows, você não vai ter tanta otimização quanto no sistema original do Steam Deck. Então talvez no Windows, algum jogo que roda no sistema original do Steam Deck não rode, ou rode de maneira pior. Eu ainda não posso relatar muito bem a minha experiência com o Windows no Steam Deck porque eu não consegui instalar o Windows no meu ainda. Tem pouquíssimo espaço aqui com apenas 64 GB. Mas é claro, né, gente, que eu procurei me informar para saber como funciona. Mas mesmo assim, com o Windows instalado, pelo que eu vi de gameplay no Steam Deck, ele realmente me surpreendeu. Por exemplo, ó, o cara tá jogando aqui o Star Wars Jedi Survivor. Esse jogo aqui, cara, não tava rodando em PC nenhum direito na data do lançamento, por ser extremamente pesado, e roda no Steam Deck, né? E a gente tem o caso do The Last of Us, que a gente mostrou, o Rogue Legacy, todos esses jogos rodam no Steam Deck. Então, assim como eu subestimei ele, eu tenho certeza que muita gente subestima por conta do hardware e no final das contas se surpreende. Detalhe que o Steam Deck também tem uma dock que você pode comprar, né, para usar ele basicamente como um PC. Aí a dock você vai colocar no USB-C dele, como tá aqui na imagem, e daí ela vai liberar uma saída HDMI, um monte de coisa para você. Claro que você também pode só colocar um cabo HDMI e USB-C nele ali que vai rodar tranquilo, mas eu ainda não tive a experiência de usar o meu Steam Deck como um PC, não sei, por exemplo, se dá para fazer uma live nele, se talvez daria até para trabalhar editando um vídeo, alguma coisa assim. Eu sei que funciona, dá para usar como PC, mas não sei até onde vai a limitação de hardware dele para um uso ali, né,
convencional, tipo um PC de trabalho, né? Não sei se daria para usar também. Até porque seria bem legal, né? Tratando assim do tamanho dele, ele é menor que o notebook, bateria dele. Tô jogando aqui o Mario Wonder, já joguei mais de 2 horas direto, não cheguei a jogar 3 horas, mas a bateria dele dura tranquilo, né? Então seria legal, ao invés de carregar um trambolhão, um notebook, carrega ele. Você vai ter um lugar para se divertir. Ah, cheguei no trabalho, tem um monitor, colocou na dock ali, tuf, usa para trabalhar. Legal, né? Detalhe que eu esqueci de citar é que o Steam Deck também tem uma tela touchscreen e o som dele é realmente bem legal, cara. Ele tem um som muito bom, barra muito notebook aí e é encorpado, é de qualidade. E agora que o preço dele tá dando uma caída, ele acaba se tornando cada vez mais interessante. É claro, né, gente, que eu acho que ele ainda é um pouco caro, ele não é acessível para todo mundo, mas é um console, né, é um PC também, que eu acho que quem comprar, né, quem tem um, não vai se arrepender. Eu fiquei passando vontade um tempão, achando que eu ia comprar um, ia ficar arrependido, e pelo contrário, cara, é legalzão. Bom, e basicamente eu queria passar essa minha experiência para você. Novamente, vou deixar o link na descrição do Steam Deck, da dock e até de um SSD compatível com ele caso você goste e queira ter um. O vídeo de hoje não tem o intuito, por exemplo, de empurrar o Steam Deck na goela abaixo. Tô passando a minha experiência para você, que eu achei bem legal. É aquele negócio que eu sempre falo, né, galera? A gente tem que testar as coisas antes para tomar nossas próprias conclusões e gostei muito. E aí, o que você acha do conceito do Steam Deck? Você teria um? Qual preço você pagaria nele? E você que já tem e caiu aqui no meu vídeo, qual a sua experiência? Coloca aí na descrição que eu tô super curioso. Para você que chegou até aqui, eu quero te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas aqui no Telegram, também tem no WhatsApp. E no nosso grupo de ofertas, a gente posta sempre o que tá barato de nicho ali de informática e por aí vai. Então tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente também tem na descrição aí do vídeo o link do nosso bot de descontos, que para quem quer comprar no AliExpress, aumenta o desconto em moedinhas no ato da compra. Então ele te dá uns trocados ali para te ajudar na sua compra. Basta você colar o link nele, tem um tutorial aí junto com o link do bot. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal.